Bom, boa noite de novo a todos. Bom dia para quem vai ver outro dia. Engraçado é que antes, quando eu não fazia parte da Nova, na internet eu via as chamadas, né, do testemunho, e eu falava, meu Deus, o povo é corajoso, eu nunca faria isso. Então, aconselho a nunca falar nunca, porque Deus escuta tudo que a gente fala. Esses nuncas, Ele gosta de dar uma mudada e fazer... o nunca não é nunca, comigo tudo é diferente. Obrigada. Eu gostaria de falar com vocês um pouco hoje sobre fé. Fé e perseverança, que são duas coisas que, bom, Deus já fala que o justo vive pela fé. Então, a gente não tem como fugir disso. A fé faz parte da nossa vida. Então, eu vou começar lendo com vocês um clássico da fé, Marcos 11, do 22 ao 24. Então, abram, por favor, as Bíblias, Marcos 11, 22 a 24. Eu tenho Bíblia no celular, mas eu adoro esse barulhinho aqui. Às vezes eu faço só porque eu gosto de escutar esse barulho. Então, eu trouxe a minha de papel aqui. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Bom, aqui para começar, no versículo 22, a minha Bíblia diz, e Jesus respondendo. Tem versões que falam, e Jesus afirmando. Então, assim, para começar, Jesus falou, ele afirmou, a gente já não deveria ter dúvida nenhuma. Esse já é um primeiro ponto. Se Jesus falou, está falado. Mas, muitas vezes, a gente fica, será? Não, com Jesus é ou não é. Aí, depois, para mim, que eu vejo aqui as chaves desse texto que a gente leu no 23 e 24, é tudo que disser, não duvidar, mas crer que já foi feito, vai ser feito. Então, disser, não duvidar e crer. E, às vezes, a gente pode pensar, mas o não duvidar e o crer não é a mesma coisa? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente, às vezes, diz, eu tenho certeza absoluta que Deus ele tem o poder de fazer tal coisa. Eu sei que ele faz, mas aí depois vem aquela coisinha, mas será que para mim vai acontecer? Ou será que para mim vai acontecer logo? Então, é não duvidar e crer. Não duvidar que ele tem o poder de fazer, que ele prometeu e vai fazer, mas crer também que será feito. E quando a gente ora, tem que crer que já foi feito. No momento que a gente orou, a gente tem. Se está dentro da palavra de Deus, se é da vontade de Deus, a gente orou, está feito. É só uma questão de tempo, até a gente ver se materializar o que na boca de Deus e nos pensamentos de Deus já está feito. Então, e aqui quando fala não duvidar no coração, isso é o nosso espírito, porque Deus ele é espírito, não adianta a gente querer tratar as coisas do reino, tratar com Deus pela carne, só pela mente, embora a mente esteja envolvida em tudo isso, a gente não pode tratar com Deus mentalmente e na carne, tem que ser no espírito, porque a gente sabe que o nosso Deus, ele é espírito. A fé, por exemplo, ela não teria que ter um plano B. Muitas vezes a gente fala, eu estou orando para isso, eu estou crendo para isso, mas se não der certo, então aí eu vou fazer assim, do meu jeito. Isso é plano B. E daí eu penso e eu falo com vocês que estão vendo, se a gente está orando sobre uma palavra que não muda. Aqui está sendo dito, aqui dentro da Bíblia, por Deus, que céus e terras passarão, mas a palavra dele não. Então, se a gente está orando sobre essa palavra que é imutável, que não muda, com Deus atrás, dando suporte à palavra dele, por que a gente teria que ter um plano B? Porque se a gente está orando a vontade de Deus para a nossa vida, ele já nos falou alguma coisa, ou está falado aqui, através da palavra dele, e a gente está crendo no que está escrito, por que a gente tem que ter plano B? Porque passou um ano e não deu certo? Porque a gente cansa? Deus ele não cansa. Deus ele sabe o tempo certo para qualquer coisa.
Não quer dizer que não chegou em um ano, que é um não. Às vezes não é o tempo. Mas a gente não deveria ter plano B com uma palavra imutável e com o Deus que a gente tem. E a fé, essa autoridade de poder usar o nome de Jesus, essa autoridade de poder crer como filhos nessa palavra que Deus dá para cada um de nós, os filhos, ela está baseada na aliança que a gente tem com Deus. Mas essa aliança foi firmada entre quem? Entre Deus Pai e Deus Filho. Como que a gente vai ter dúvidas em algo firmado com o nosso Deus Pai, com o nosso Deus Filho, com o Espírito Santo? É uma aliança de Deus, que nós, pelo sangue de Jesus, temos o direito a usar o nome dele. Ele quis que fosse assim. A gente não pode ter dúvidas em nada disso. A gente tem que avançar em fé, a gente tem que ser realmente audaciosos e crer que o que está escrito aqui é suficiente. O que está escrito aqui é suficiente, mesmo que eu ligue a TV e fale completamente o contrário. Mesmo que minha mãe ou meu pai diga o contrário do que está escrito aqui, mas eu tenho que saber o que meu Pai, Deus, está falando aqui. A gente tem que se alinhar com a palavra dele e falar como ele fala. Jesus é o nosso exemplo. Eu gostaria que a gente lesse o clássico Hebreus 11:1. Eu vou pedir para abrirem a Bíblia. Eu vou ler a minha versão, mas eu também quero ler depois, eu anotei aqui, da amplificada. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A prova. E na amplificada, tem um texto que eu gosto muito, que diz assim: ora, a fé é a certeza, a confirmação, a escritura de propriedade das coisas pelas quais nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos, e a convicção de sua realidade. Escuta esse pedaço agora. A fé, percebendo como um fato real aquilo que não é revelado pelos sentidos. A fé, ela já vê. Às vezes tem gente que diz que a fé anda no vazio, ela vai de acordo com coisas que não vê. Não vê pelo sentido. Não vê pelos nossos olhos, que está vendo tudo aqui. Mas a fé está baseada na coisa mais real que existe, que é a palavra de Deus. É no que Ele nos disse. Seja através do que está escrito ou porque Ele falou conosco diretamente de alguma forma. Mas a fé ela não é às cegas. O justo vive pela fé. É aqui como está escrito, é percebendo como um fato real aquilo que não é revelado pelos sentidos. Os sentidos, eles mudam demais. Os sentidos, se hoje a gente acorda de bom humor, a gente vê e percebe o mundo de uma forma. Se amanhã a gente receber um telefonema de uma coisa nos falando de algo ruim, a gente vai perceber o mundo de uma outra forma, dependendo do canal que você vê, a rádio que você vai escutar, você percebe coisas, porque nós temos sentimentos e, às vezes, esses sentimentos eles nos enganam e enganam muito. Então, a gente tem que se basear pelo que é real. As coisas invisíveis são mais reais do que as visíveis. O mundo invisível rege esse mundo que a gente vê aqui. Então, a fé, a gente sabe que a palavra fala que ela vem pelo ouvir, e ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a gente poder praticar e liberar a nossa fé, a gente tem que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. A carne quer? Não. A carne quer ver um filmezinho. Eu adoro filme, não tem nada de mal nisso, eu vejo filme, mas a gente não pode dar mais prioridade a ver um filme ou a olhar um Instagram, seja o que for que a gente goste de fazer, mesmo que sejam coisas lícitas, não pode tomar o lugar da palavra de Deus. Não tem como a gente querer fé, querer aumentar a nossa fé, não tem como a gente querer ter um relacionamento mais íntimo, mais forte com Deus. Muitas vezes a gente escuta aquelas pessoas conhecidas, pregadores, e eles falam de coisas excepcionais que eles passaram com Deus, e a gente, às vezes, fala, caramba, por que eu nunca passei isso? Mas será que nós estamos dispostos a nos alimentar da palavra e a ter o relacionamento com Deus que muitas dessas pessoas têm? Muitas dessas ações que essas pessoas fazem? É muito bom
ter esse relacionamento e escutar o tempo todo de Deus, mas isso requer renúncias de algumas coisas que a gente gosta de fazer e que muitas vezes não traz nada para a gente. Então, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida. A palavra mesmo diz que, às vezes, ela é mesmo remédio para a nossa vida. Então, a gente tem que se encher dela para que o Espírito Santo tenha o que trabalhar em nós. O Espírito Santo, ele se move na palavra de Deus. A gente tem que colocar ela dentro para ele ter o que trabalhar. Uma outra forma da gente liberar essa nossa fé é meditando na palavra. Realmente é um ruminar dela. Né? A palavra de Deus, a gente tem que pensar nela, porque aí a gente tem que ler às vezes a gente quer fazer aquele check mark, né? A gente quer ler um capítulo todo, mas às vezes a gente acaba o capítulo, a gente nem lembra direito o que a gente leu. Muitas vezes é melhor a gente ficar em um versículo um mês inteiro do que ler a Bíblia em um ano e não saber, não lembrar e não ter entendido 5% do que a gente leu no ano todo. Ela tem que ser meditada. A gente tem que ler e falar, mas por quê? E se? E aquilo? Tem que colocar... porque a gente está lendo e o Espírito Santo está em nós. Aquele que inspirou todas as pessoas para escreverem a Bíblia está em nós. Então, ele pode, sim, dar a mesma revelação que ele deu a Paulo para nós, se a gente buscar, se a gente ter renúncia, se a gente querer entender o que está escrito aqui. Tem coisas que precisam de tempo. Mesmo, às vezes, os versículos mais simples, que a gente pensa que já sabe tudo, já escutou tudo a respeito, se a gente ficar sobre ele um tempo, Deus vai nos revelar outra coisa. Deus vai falar alguma coisa a mais para nós do que a gente já escutou. A palavra, ela é viva. Um versículo que a gente entendeu algo o ano passado, a maturidade que a gente tem hoje é diferente da maturidade espiritual que tínhamos o ano passado, então a gente está aberto para entender mais coisas esse ano. Então, é meditar, é pensar naquela palavra. A meditação da palavra dá fundamento para a minha fé. É realmente eu ler o que está escrito aqui, Deus me dizendo, você é a justiça de Deus, você é a minha justiça através do sangue do meu filho. E eu me ver dentro disso. E eu entender o que é ser justo. Eu não aceitar mais nenhum tipo de condenação. É realmente eu me ver dentro da visão que Deus tem para mim. Isso a meditação ela traz. E tem a meditação, que isso também fala em Josué 1:8, né, que o livro da lei não saia da boca dele, mas que ele pense, né, dia e noite. E vem o falar, a confissão da palavra. Quando a gente medita na palavra e aquilo cai solidificado no nosso espírito, a gente vai falar. Porque quem crê, fala. Criei, por isso, falei. É fácil a gente estar conversando com uma pessoa num ambiente onde, por exemplo, na igreja, é muito fácil a gente falar espiritualmente porque a gente está naquele ambiente. Mas é no ambiente, geralmente, da segunda a sexta, que a gente vê aonde está a nossa fé. É ali que a gente tem que cuidar das palavras que saem da nossa boca, porque, às vezes, são ali que tem os gatilhos que acontecem, ou que nos entristecem, ou que nos irritam, e tantas outras coisas que mexem com as nossas emoções. E é nesse momento que a gente tem que cuidar com a nossa língua. Porque a gente tem que alinhar o que a gente fala com o que Deus fala, se a gente quiser viver o que Deus tem para nós. Tem que falar o que Deus fala. Abraão, por exemplo, em Romanos diz que ele estava convicto que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Agora, Abraão, quando ele entrava na casa de todo mundo, depois que Deus deu um novo nome para ele falava, muito prazer, eu sou Abraão. Era a mesma coisa que ele estivesse falando, muito prazer, eu sou pai de multidão, de nação, e ele não tinha filho nenhum e já era um senhor. Ele poderia escolher não falar, ficar com vergonha, porque eu tenho certeza que muita gente riu dele. Ele poderia ter escolhido olhar para o corpo dele, para a condição dele e da esposa. Eles eram idosos, ela ainda por cima era estéril, ela já tinha passado da idade de ter filho. Ele também. Ele estaria sendo estranho fazendo isso? Não, ele estaria sendo racional. Ele estaria usando a mente dele, que Deus mesmo deu para nós uma mente.
uma inteligência é olhar para mim, caramba, sou de idade, eu não posso mais ter filho, e minha esposa muito menos. Mesmo quando era nova, ela não podia, agora está velha. Ele estaria sendo racional, mas eu digo também que ele estaria sendo incrédulo. Então, muitas vezes, quando a gente está sendo racional, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito racional, e eu tenho que cuidar muito nisso, porque quando a gente é muito racional, a gente pode ficar longe da fé. Porque a fé, muitas vezes, ela é racional na palavra. E a palavra quase sempre vai contra a racionalidade do mundo, ou mesmo a nossa inteligência. Então, a gente tem que cuidar muito nisso. Nós vamos crer em quem? Nos nossos sentidos, no que os nossos olhos, as nossas emoções estão vendo e sentindo, ou no que Deus falou. Mesmo que seja, como eu já disse, contrário a qualquer coisa que a gente possa ver e sentir, mesmo pessoas que a gente ama vão dizer, às vezes, muitas vezes, quando você está crendo para alguma coisa, olha, não é querer te desanimar, não, mas eu acho que você devia mudar um pouco, porque isso aí não tem jeito de acontecer. Quando a coisa chega no não tem jeito, aí que é bom. Porque é aí que Deus pode mostrar que Ele é Deus. Porque quando tem jeito, a gente vai lá e faz. Mas quando não tem jeito, é o nosso Pai que dá jeito. Independente do que a gente sente. Cuidado com os sentimentos. Eles são bons muitas vezes, mas a gente não vive por eles. A gente tem eles, a gente usa muitas vezes, porém, viver é pela fé. Quando a gente vai colocando essas coisas, claro que isso daqui não é só isso, né? O meditar, o falar, o confessar a palavra, o alimentar da palavra, tem a oração também, tem muitas outras coisas que a gente tem que fazer. Esses são só alguns pontos. A oração na nossa língua, a oração em línguas, isso te dá uma força interior, te edifica, como fala em Judas 1:20, se eu não estou enganada, que a gente ora em línguas e isso edifica a gente mesmo. Então, é muito importante. Tudo que a gente faz no reino de Deus, tudo é pela fé. A nossa comunicação com o Senhor é pela fé, a gente crê é pela fé, a nossa salvação foi pela fé. Foi crer em Jesus Cristo e confessar Ele como nosso Senhor e Salvador, e, a partir dali, a gente estava salvo. Teve alguma coisa que mudou fisicamente? Nada. Porém, a gente não tem dúvida que nós somos salvos. A gente não tem dúvida que Jesus vem aqui hoje, meia-noite hoje aqui, nós vamos subir. Eu não tenho dúvidas disso. Então, tudo é pela fé. Com o Senhor, a gente trata pela fé. Tudo é no Espírito. Nós temos que confessar a palavra dele. Eu lembro de uma vez que eu estava numa aula e era como se eu visse um desenho de Deus, assim. O que aconteceu foi assim, tinha uma linha, era algo simples, era uma linha, e eram as coisas que eu falava, e o jeito que eu vivia, e em cima era a linha das coisas que Deus falava e da maneira que Ele tinha para eu viver, o que a palavra dele dizia que nós devemos viver. E no entendimento, em fração de segundos, era que essa minha linha aqui tinha que subir e se mesclar com a linha de Deus. No momento que a minha linha, do meu raciocínio, das minhas palavras, das minhas ações, se mesclasse com a de Deus, que estava acima da minha, eu ia viver tudo o que Ele tinha para mim. Então, realmente, nós temos que estar alinhados com o Senhor. A gente não pode esperar de Deus, a gente não pode esperar manifestar o reino de Deus se a gente só fala coisas do mundo. É impossível. A gente tem que manifestar, falar, viver, comer, se nutrir do que está aqui. Muitas vezes, como que eu posso explicar isso? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm facilidade na área da prosperidade, um exemplo. Ela, para orar, quando precisa de alguma coisa, é muito fácil, mas na área da cura, às vezes é difícil. Todos nós temos o nosso ponto onde a gente precisa crescer com Deus, onde a gente já está bem e tem que avançar, porque a gente nunca fica parado, é sempre avança, avança, avança. Então, a gente tem que ver se a gente está precisando melhorar, a gente está precisando crer mais para a área de cura, pega a Bíblia, vai buscar. Tá? Deus providenciou tudo aqui para a gente que a gente precisa. A gente não precisa buscar nada fora. Nada fora. Muitas vezes a gente está procurando alguma coisa, antes de ler a Bíblia, a gente procura o Google.
E esse daqui já existe muito antes, né? E é tão fácil de buscar. É tão fácil. Se a gente não entende, a gente pode procurar alguém que entenda mais que a gente. Ajuda de um irmão, de uma irmã que conhece mais. Mas também a gente pode ajoelhar no nosso quarto e falar: Senhor, eu tenho irmãos que eu vou buscar, mas eu quero entender do Senhor. O Senhor é o professor, é o Senhor que me ensina. Eu tenho certeza que eu vou ler e eu vou ficar em cima disso até que o Senhor me ensine. E tudo é pela fé. Por exemplo, quando eu não orava em línguas ainda, e teve uma pessoa que sempre falava para mim, vamos orar em línguas, e queria explicar para mim, e eu falava: não, primeiro eu quero entender, depois eu venho orar com você. Aí passou um tempo, eu busquei, eu estudei sobre isso. Quando eu me senti pronta, não que esse é o certo, porque a oração em línguas para receber é super rápido, não precisava de nada disso, isso fui eu, a minha experiência. E eu fui falar com essa pessoa, ela orou, e pela Bíblia, né, a gente recebe ali as línguas, mas a impressão que eu tinha era que eu tinha só repetido o que ela falou, e eu não sei, dentro de mim era como: Senhor, eu preciso de uma língua sua diferente, que eu sinta que veio do Senhor. Nessa época eu não conhecia tanta coisa, né? Mas, enfim, o que eu quero falar aqui é que eu fui para o meu quarto, e naquela falta de conhecimento meu, naquele tempo, eu entrei no meu quarto e eu falei: Senhor, eu vou me ajoelhar aqui, e eu só vou sair daqui quando eu tiver uma experiência com o Senhor aqui. Mas eu entrei com tanta fé, e o meu coração estava tão aberto para o Senhor, e eu estava disposta a passar 24 horas ali, se precisasse, ou mais. Eu falei para Deus: eu não vou sair daqui sem. Eu não vou sair daqui sem. Eu estava exigindo alguma coisa de Deus? Não. Eu estava simplesmente pressionando a palavra, e eu queria dele. Ele sabia o coração que eu estava ali. E eu tive, naquele dia, no meu quarto, que eu pedi. Deus, o Espírito Santo, ele veio de uma maneira forte, e ele me deu línguas aquele dia, que eu não tinha tido quando eu orei com aquela pessoa, porque eu queria demais aquilo. E eu digo, quando a gente busca Deus, ele não deixa a gente voltar com a mão vazia. Ele não deixa. A gente busca a face dele. A gente não busca Deus a mão dele, porque quando ele vem o corpo todo. A gente não precisa buscar a mão de Deus. A gente busca a face de Deus. A gente busca o relacionamento com ele. E ele honra isso, porque ele ama ter os filhos dele, querendo ele, deixando outras coisas que a gente poderia estar fazendo e falando: não, agora eu vou parar tudo porque eu quero o Senhor. E nesse tempo que a gente está crendo para alguma coisa, a gente precisa ter perseverança. Sem a perseverança, é muito difícil. Eu queria ler mais um versículo antes de eu ir para o testemunho em si. Hebreus 10, 36. Aqui diz: por que necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Essa vontade de Deus aqui é seguir crendo em fé, se a gente começa a ler o contexto. No período que a gente está esperando algo do Senhor, que a gente está orando, na verdade, já está orando sobre a palavra, ele já nos deu uma palavra, e a gente está esperando só que se materialize, porque a gente leu lá em Marcos, e quando a gente ora, a gente crê que já recebeu no momento da oração. Então, quando a gente está nesse processo de espera, é muito fácil a gente se desanimar. Tem dias, realmente, que tem muito choro, mas depois a gente se levanta e fala: não, Deus cuida disso. Mas a nossa carne, ela sofre nesse momento de espera. E, às vezes, a gente pode se perguntar: mas, Senhor, até quando que eu vou ter que meditar na palavra? Eu estou precisando, não é só porque eu quero, não é um desejo, eu estou precisando. Até quando eu vou ter que ficar confessando? Até quando orando por esse sujeito? E eu falo para vocês: até que. A frase que eu falo é: até que. Até que aconteça, até que manifeste. Quando a gente tem o senso do infinito, que nós vamos passar com Deus a eternidade. Essa é a palavra que eu queria me lembrar. Quando nós temos o senso de eternidade dentro de nós, com o Senhor, que nós vamos falar a palavra dele, que nós vamos crer nele, que nós vamos andar com ele, 1 ano é pouco. 2 anos é pouco. 10 anos é pouco.
porque a gente vai continuar fazendo e cumprindo a palavra dele a eternidade, falando com ele, adorando ele. Então, creia que ele é fiel. Creia que ele é fiel para cumprir, e ele vela sobre a palavra dele. Essas palavras, esses versículos, muitas vezes, que a gente sabe, eles não podem se tornar chavão, que a gente só fala. O Senhor vela para cumprir, mas tem que estar no nosso espírito e sair na nossa boca, porque daí a palavra não volta vazia, porque a gente está crendo no que o Senhor falou aqui. Então, o testemunho que eu queria dar, eu fiz essa grande base de fé e perseverança aqui, porque eu cheguei no Canadá há 12 anos, e nesses 12 anos eu tive 3 empregos aqui. Eu não vou falar muito do primeiro, teve milagre a beça no primeiro, mas eu vou focar mais no segundo e no terceiro. O primeiro foi em vendas. Eu entrei, trabalhei em vendas, fiquei acho que 3 anos lá. E depois que eu saí, porque eu queria aprender o francês e tudo, que não falava nada direito, entendia pior ainda. Então, eu fiquei 3, 4 anos lá. E entre o meu primeiro emprego e o segundo emprego, eu fiquei 1 ano desempregada. Então, não preciso nem falar que, nesse 1 ano, dificuldades apareceram, foram coisas de doido assim, mas, enfim. Mas, nessa época do meu primeiro emprego, eu era crente já, ia para a igreja, mas eu costumo falar que eu era aqueles crentes esquenta-banco. Eu não fazia nada. Ia sentada, acompanhando o Vitor, ele tocava, ele cantava, fazendo o que Deus chamou ele, mas eu só ia. E eu gostava de escutar a palavra, sempre gostei, porém eu não buscava, eu não lia muita Bíblia, eu não entendia muita coisa. Esse ano que eu fiquei em casa, não só por causa da necessidade, também, infelizmente, foi um dos motivos, mas o motivo maior, mas, não sei, aqueceu o meu coração. Assim. Eu fiquei com uma sede, uma fome de conhecer a palavra de Deus, e eu escutava muita gente pregando sobre o Senhor, e eu realmente fui buscar a palavra. Então, foi um ano intenso de conhecimento de Deus, de experiências com o Espírito Santo, e a minha área de atuação é comércio exterior, importação e exportação, mas aqui no Canadá eu estava só em vendas, né? Esses 3, 4 anos, o primeiro emprego foi com vendas. Então, durante esse ano, eu queria fazer currículos em inglês, francês e tal, acabei indo para o Emploi Quebec. E lá eu tive um agente, um senhor que já tinha bastante experiência, que trabalhava comigo, e eu lembro que eu fui falar com ele, e ele falou para mim, perguntou o que eu fazia no Brasil, aqui e tal. Eu falei, eu quero achar um emprego na minha área. Já fiquei bastante tempo em venda, já falo a língua direito, agora eu quero procurar uma coisa que eu sei fazer e que eu gosto de fazer. Que vendas eu não gosto, de jeito nenhum. E ele falou para mim, olha, você tem muita experiência em vendas, você podia entrar de gerente, mas como você quer comércio exterior, eu te aconselho a ir estudar. Porque, como você sabe, o comércio exterior tem muita lei. Ele começou a falar de coisas da área. E eu falei, eu sei, mas eu queria entrar aqui. Ele falou, porque eu tenho experiência lá no Brasil. Ele falou, no Brasil é uma coisa, o Canadá é outra. Então, o pessoal aqui é direto, né? Aí ele falou para mim, se você não... Aí ele falou, eu te aconselho a fazer um curso. Deu o nome do curso. Eu falei, eu não posso. Eu estou 1 ano desempregada, eu não tenho dinheiro para nada. Eu não posso fazer esse curso. Ele falou, então, se você não pode fazer o curso, você não vai trabalhar com isso. Ele falou, é simples assim, desculpa dizer, mas eu te digo que você nunca vai entrar na área de comércio exterior no Canadá. Ele falou, ou você volta para o seu país, ou entra em vendas, ou estuda. São as 3 opções que você tem. Quando eu escutei aquilo, eu forte, né? Não gosto de chorar na frente de ninguém. Falei, ok, tudo bem, continuei conversando. Quando eu saí daquela porta, eu desabei. O meu esposo estava fora, esperando. Eu chorei do carro até em casa. Cheguei em casa, eu acho que eu passei uma semana arrasada, assim, pensando, aquela pergunta que eu acho que já todo mundo já fez, pelo menos que estão aqui há mais de 5 anos, o que eu vim fazer aqui? Aquela pergunta básica, por que eu vim para cá? O que eu estou fazendo aqui? Mas, mesmo naquele desespero, eu conhecia um pouco mais da fé, eu falei, tinha uma coisa dentro de mim que eu quero trabalhar em comércio exterior, e eu continuei enviando currículo para comércio exterior, e eu não enviava em vendas. E olha que a situação financeira estava um troço tão desesperador que eu brinco, eu falo com todo mundo, a gente, depois que ficou melhor, a gente não comeu salsicha durante 1 ano, porque é o que a gente comia. E
Aí eu continuei enviando currículo, fiz uma entrevista, não deu certo, aí fiz a segunda. Aí tinham 3 pessoas lá entrevistando. Uma eu vi que ela tinha ido, né, com a minha cara assim, a outra tinha aquela cara de paisagem, eu não sabia se tinha ido bem ou não, enfim. Eu fiz a entrevista, fui embora, e esse agente tinha eu como agenciada e mais umas 3, 4 pessoas, e teve uma feira de emprego lá no centro comercial, não me lembro o nome. Enfim, nesse dia a gente era aqueles lugares que tem os estandes de várias empresas e que você pega panfleto para mandar o CV depois e tal. A gente estava com esse agente, o mesmo que tinha falado para mim que eu nunca consegui o trabalho. Estava eu mais 4 pessoas. Eis que meu celular toca. E eu atendo, e era a empresa que eu tinha feito entrevista. E a pessoa me disse que eu estava empregada e que começava dali, não lembro direito, 1 semana, 2, eu não me lembro exatamente a data. Eu desliguei meu telefone, eu respirei fundo, e eu olhei para ele e eu falei, lembra que você falou que eu nunca ia conseguir no Canadá um emprego em comércio exterior? Ele falou, sim. Ele falou, pois é, acabei de receber uma ligação e eu estou empregada em comércio exterior. E aquele homem olhou para mim, porque ele é bem experiente nisso, ele chegou a falar para mim isso várias vezes, tenho muita experiência, por isso que eu te falo essas coisas, e ele arregalou um olho tão grande. E, naquele momento, o que me passava era que nada é impossível para o Senhor. E que Ele confunde os sábios, porque a pessoa poderia ter ligado para mim outro dia, mas a pessoa me ligou na frente daquele homem, que me disse, para uma filha de Deus, que nunca algo ia acontecer para mim. Só que estava nos planos de Deus que aquilo ia acontecer para mim. E foi Deus que passou na minha frente e falou para aquele homem e disse, a minha filha conseguiu. E aquilo confundiu, porque ele ficou surpreso, ele falou, parabéns, realmente é a primeira vez que eu vejo isso nessa área. E engraçado que depois que eu entrei, e eu fiquei lá durante 7 anos, nesse lugar, fazia coisas que eu gostava, uma equipe maravilhosa, porque eu sempre orei para que eu tivesse uma equipe, uma chefe ou um chefe, que fosse pessoas boas, e uma equipe maravilhosa, inclusive a minha chefe é minha amiga hoje, e depois de um tempo que eu entrei lá, ela falou assim para mim, na entrevista, quando a gente já estava um pouco mais íntima, né, ela falou para mim assim, no dia da tua entrevista, quando eu olhei para você, era como se eu estivesse vendo um anjo. Não, ela falou, é como se eu estivesse escutando vozes de anjo. Ela não é crente. Ela falou, eu escutava como vozes de anjo e eu via meio que uma luz em volta de você. Ela falou, não tinha como não te contratar. Isso ela falou para mim. E eu digo que, quando Deus quer te dar algo, o mundo, os filhos do cão todo, pode dizer que você não vai conseguir. Ele põe luz em você. Ele faz anjos cantarem para não crente escutar, porque, quando ele fala que você vai entrar no lugar, você vai entrar no lugar. Não tem cão no mundo que diga não quando Deus já disse sim. Essa mulher, eu não sei o que ela viu, a maneira que ela teve de me expressar foi isso. Foi que ela via luz em volta de mim e não tinha como ela não me contratar. E depois ela dizia que era uma das pessoas que ela mais gostou de trabalhar junto. Então, assim, Deus faz. Não interessa o que as pessoas falam. Não interessa o que você pensa. Interessa o que Deus está falando. A mente, como eu disse, ela faz parte do processo de fé. Mas tem que descer, tem que renovar a mente. É por isso que Romanos fala, renovar a mente, porque tem que descer palavra para sair da sua boca o que Deus fala. Você tem que alinhar as suas palavras com as palavras de Deus. E aí eu entrei nesse emprego, comércio exterior, amo fazer isso, mas a partir do 2º e do 3º ano, porque o comércio exterior ele tem várias áreas dentro, né? Eu não vou entrar muito, porque quem não mexe com isso fica chato ficar explicando detalhes. Mas, enfim, tem uma área que é que realmente eu gosto de trabalhar, que chama Freight Forwarder. E depois de mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio que eu estava nesse emprego, eu comecei a pensar, na verdade, o que eu quero fazer realmente da área de comércio exterior é o Freight Forwarder. Só que, de novo, voltou aquela coisa, né? Agora eu já estou com experiência no Canadá para comércio exterior, mas não era nessa área específica que é o que o meu coração ama fazer.
Mas eu falei, mas eu vou esperar, ter um pouco mais de experiência, eu vou atrás disso. Enfim, aquilo sempre no meu coração, a partir mais ou menos de 2 anos e meio, 3, que eu estava nessa firma aí. Então, aí eu via, porque tem muitas empresas de freight forwarder que é em Saint Laurent, mas tem algumas no centro. E no meu coração era, eu quero trabalhar em freight forwarder no Centre-Ville, falando inglês. Porque o lugar que eu estava antes, e o primeiro emprego, era 100% francês, embora eu escreva muito inglês, às vezes falo no telefone, mas o dia a dia era em francês. Então, o francês estava super bom já, mas o inglês, uma capengada tinha dado, porque eu quase não usava o falado. E eu estava sempre com aquilo, e passou o 3º ano lá, passou o 4º, eu sempre com aquela coisa, pedindo a Deus, mas, veja, a fé sem ação é morta, certo? Eu estava crendo em Deus, porque eu queria esse emprego com essas especificidades que eu falei, mas eu não enviava o currículo, porque eu ficava com aquela coisa, mas aí vou fazer entrevista em inglês e vai ficar horrível. Eu vou ficar com vergonha, acabava que eu enrolava e não passava. E passou 4 anos, passou 5 anos eu lá, e eu nessa mesma lenga-lenga. E o lugar que eu moro, Ile de Serre, quem conhece, quando a gente sai para o centro, ele é super perto. Quando a gente sai, tem uma pontezinha para ir para o centro, e a hora que a gente está em cima disso, passando pelo porto ali, a gente vê vários prédios já, Centre-Ville. E, olha, cada vez que eu estava naquela ponte, durante todos esses 5 anos, eu falava, eu quero trabalhar aqui, no Centre-Ville, freight forwarder, falando inglês. E, quando eu não falava, eu pensava, mas não tinha uma vez. Ou, quando eu ia para o centro, eu olhava aqueles prédios e eu ficava naquilo. E, passando o tempo, e eu entrava em coisas que tinha vaga de emprego. Várias vezes vi vaga, mas aí eu tinha sempre escrito lá, né? Como tem sempre, fluente, inglês, francês. Falava, bom, francês eu me garanto 100%, inglês está meia boca, porque eu não uso muito. Eu ficava com aquele medo. Sendo que Deus não nos deu um espírito de medo. Eu me deixei dominar por esse medo que eu criei na minha mente. Ok, continuei nisso, chegou o Covid e tudo, fiquei em casa, trabalhando de casa, e o ano passado, no meu coração veio tão forte que eu tinha que sair do meu emprego e ir para outro. No início parecia que era só eu mesma que estava querendo isso, mas dava para saber que era algo de Deus, sabe, a hora já acabou, o teu tempo lá já acabou. Foi muito bom, mas agora está na hora de ir para outro lado. E eu pensava, bom, eu quero trabalhar no centro, então eu não vou enviar currículo para o outro lado. O que adianta eu estar orando, pedindo uma coisa e fazer outra? A gente tem que cuidar até nisso. A gente ora, às vezes, depois está conversando com um amigo, a gente fala completamente o contrário. Um parênteses aqui. Sei lá, se algum de vocês estiver orando por uma casa, começa a fazer as caixas. Eu não tenho dinheiro, começa a fazer as caixas, porque quem vai se mudar, arruma a bagunça e faz caixa. Isso é fé. Se eu estou orando para trabalhar no Centre-Ville e eu só mando currículo para Saint Laurent, ou eu estou querendo ir para qualquer lado, ou a minha oração eu não sei o que eu estou fazendo. A gente tem que ser específico com o Senhor. Tinha no meu coração isso, e eu sabia que, o ano passado especificamente, eu sabia que era de Deus, que o meu tempo lá tinha acabado e que eu tinha que sair para outro lugar. Aí eu ainda passei quase que o ano todo naquela coisa, e ano passado, no fim do ano, eu falei, quer saber, se for para passar vergonha com esse inglês, eu vou passar, mas eu vou enviar os currículos, porque eu vou enviar e chega de brincadeira. Aí eu comecei a ver as vagas e tudo, achei 2 vagas boas, enviei. O engraçado é que a primeira que eu enviei, não deu certo, mas eu fui fazer entrevistas, era só em inglês, mas não era no freight forwarder, era numa parte de transporte outra, que eu não gostava, mas eu estava quase aceitando porque o salário era bom. Cuidado também, viu? Porque, às vezes, a gente ora por uma coisa, vem outra que a gente pensa que é melhor, mas é de Deus ou não? Porque eu estava vendo que as coisas estavam tudo estranhas já. E eu, por um momento, estava me deixando ir pelo salário.
Mas o que foi bom desse processo com essa empresa, que no final não deu certo, foi que eu fiz muitas entrevistas em inglês e eu falei muito no telefone em inglês com a pessoa. Muito, muito, muito mesmo. No final não deu nada certo, mas eu estava confiante. E depois eu entendi por que todo esse processo, porque aí eu mandei o currículo, que é para a empresa que eu estou hoje, e enviei, e não passou muito tempo, liga, e eles falam que queriam uma entrevista comigo, toda em inglês. Ok, aí falei com o Vitor, né? Falei, no dia da minha entrevista em inglês, porque era online, você sai de casa, porque eu não quero ninguém perto de mim. Foi para eu passar vexame, deixa eu passar sozinha, pelo amor de Deus. Aí ele saiu, o dia que eu fui fazer a entrevista, e eu falo, gente, quando eu fiz a entrevista, no momento que eu estava falando as coisas, o meu inglês saiu tão perfeito que, enquanto eu estava naquela entrevista, o tempo inteiro eu estava assustada. Eu falando com a pessoa, tinha 4 pessoas comigo naquele momento, um monte de pergunta, e eu respondendo como se eu tivesse nascido nos Estados Unidos. E eu pensando, Senhor, não sei o que estou falando, não, Espírito Santo. E eu falando com Deus e falando com a pessoa, e eu estava étonné com aquele inglês que estava saindo. E eu vi que eu tinha ido muito bem, muito bem. Eu desliguei o computador aquele dia, e eu falei, a primeira coisa que eu disse foi, Senhor, se me chamarem para essa entrevista, eles vão me mandar embora, porque esse inglês que eu falei hoje aqui eu não tenho. Deus fala inglês, se precisar, através de você, para que Ele te coloque no lugar que Ele quer. Eu falei um inglês que, até hoje, eu não tenho ainda. Eu não sei aonde saiu aquilo. Eu só sei que o Espírito Santo usou a minha voz, porque só pode ter sido Ele. E quando o Vitor chegou, eu falei para ele, a minha entrevista foi tão boa que não parecia eu que estava falando. O negócio fluiu e saiu, eu contei coisas do Brasil, contei coisas daqui, que eu não sei nem falar, e eu sabia que estava saindo certo, tempo certo, não tinha erro no meu inglês. E eu sempre falando, meu Deus, e eu não lembro se passou uma semana ou 2, não me lembro bem agora, mas quando eu estava, um dia eu estava no domingo à noite, vendo um culto de um pastor que eu gosto muito, e ele é do fogo, e pula, e grita e tal, e ele parou, e ele olhou para a câmera e ele fez assim, amanhã eles vão te ligar. Quando ele falou isso, olha, aquele homem estava na igreja dele, falando para um monte de pessoas, que a igreja é grande. Eu sei que no Brasil e no mundo tinha gente escutando aquele homem, e eu sabia que era para mim aquilo. A hora que ele apontou e falou, vão te ligar amanhã, não era o pastor falando, era Deus falando comigo, e eu sabia que eu estava contratada para aquela empresa. Isso foi no domingo de noite. Eu sabia. Ali era aquela coisa, sabe, que eu falei antes, a gente ora e já crê que recebeu e vai acontecer. Eu já sabia que ali eu tinha recebido, eu não tinha dúvida nenhuma que o emprego era meu. Só faltava alguém ligar e falar que era meu. Porque Deus me falou que era meu através da boca de uma pessoa. E no outro dia, de manhã, às 9h da manhã, a pessoa liga e diz, o emprego é seu. E eu falei para ela, tá, só me dá um tempinho, eu já te ligo. Aí eu chamei Vitor, que ele estava em casa, e a gente foi orar. Eu sabia que todo o processo tinha sido de Deus, mas eu não queria dar o sim antes de agradecer e falar com o Senhor. E eu orei com ele, e eu sabia já, tinha aquela paz, e eu fui e aceitei o trabalho. E eu falei, obrigada, ok. E aquilo ia começar dali 1 mês. E aconteceram outras coisas nesse 1 mês para me atormentar um pouco, porque ela falou para mim, agora a gente vai fazer, você está contratada já, mas a gente vai fazer, quando eles vão até a polícia olhar o teu record, esqueci o nome em português, enfim, eu sabia que estava tudo certo, mas eu gostaria de falar na minha empresa antiga que eu ia sair só quando eu tivesse 100% fechado, aquela coisa, né? Não queria falar que eu estou saindo sem antes ter o martelo. Que a mulher falou, você está contratado, está tudo certo, vai começar em 1 mês, mas a gente tem que fazer o recorde, blá, blá, blá. Só que eu era obrigada a avisar já a outra empresa, porque eles tinham que ligar para lá, enfim, um monte de coisas. E
aquilo me atormentou tanto que eu falei, poxa, eu falei com a minha chefe, a gente chorou um monte, porque a gente realmente é uma amiga minha. E aquele mês foi tão atormentado para mim, porque eu pensava, meu Deus, se der alguma coisa nesse troço, tudo bem que eu nunca fiz nada errado, mas eu não sei, sabe quando a gente começa a pensar fora de fé, que a gente começa a pensar coisas que não tem nada a ver? Eu falava, e se der algo errado, e eu já pedi a conta no outro, fico sem emprego, enfim, Deus tinha falado que o emprego era meu, nada ia dar errado. Então, a gente tem que cuidar no meio do nosso processo, porque, às vezes, a gente se deixa ver, como Pedro, um pouco, quando foi sobre as águas, olhando para Jesus, quando ele tirou o olho de Jesus, ele desceu. A gente tem que estar com o olho de Jesus em todo o processo, do começo ao fim, não tirar os olhos dele, porque o diabo está ali, tentando te mostrar coisas que não existem. E eu fiquei atormentada, e aquela coisa, será que eu fiz certo? Tal. No final do mês, eu falei, quer saber, Senhor, está demorando um monte para sair esse resultado, mas eu vou entregar nas tuas mãos hoje, eu não aguento mais esse tormento. O Senhor já falou que o emprego é meu, eu vou parar com isso. Falei isso de manhã, meio-dia, o resultado chegou. Estava tudo certo. Eu ia começar na segunda-feira a trabalhar. E eu digo, o meu trabalho é o quê? Freight forwarder, Centreville, 100% inglês. Eu passei 5 anos pedindo isso. E eu digo que só levou 5 anos porque eu não enviei currículos. Porque se eu tivesse enviado currículos, o Deus que me deu o trabalho, faz 6 meses atrás, poderia ter me dado há 4, há 5 anos atrás, eu não sei. Quando Deus põe algo no nosso coração, quando a gente está orando, e eu orava sobre essa palavra, que a gente diz, sem duvidar no coração e crer que será feito, a palavra do Senhor não tem erro. Não deixe a dúvida chegar. O reino de Deus, ele não tem mágica. O reino de Deus tem princípios que a gente segue e que dá certo. Porque o Senhor colocou que, pois que fosse assim. Não é mágica, são princípios, são palavras firmadas num Deus que criou tudo. Ele pode e Ele faz. A gente tem que crer no Deus que faz. Tem que saber a aliança que nós estamos firmados. Essa palavra é a verdade. A gente tem que viver por aqui. Às vezes a gente dá uma desviada, corre e volta para a palavra. É a aliança do meu Pai, é a aliança do meu Senhor, do meu Salvador. E eu quero acabar dizendo que, se você não se lembrar de tudo que eu disse, lembra dessa frase, ouse crer. E creia grande, porque o nosso Deus não faz coisa pequena. E para Ele não tem impossíveis. Muito obrigada. Que vocês pratiquem a fé. E vocês vão ver, vocês entrando nos planos de Deus para a sua vida. Eu abençoo a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus.